João capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, pedir para os irmãos ali que vão projetar. Vamos ler pedaços de textos aqui nesse capítulo, começando com o versículo 2. João 13, 2. Eu não sei se a minha versão está igual aí, se não for, não estou com a minha Bíblia, os irmãos me perdoem. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Que texto mais complicado, mais difícil na vida de um ser humano, que demonstra a vida de uma relação conturbada, destruída, por sentimentos tão sorrateiros que entram no coração de cada pessoa que permite que Satanás entre na relação de qualquer pessoa. Domingo passado à noite, eu preguei sobre a importância do nosso coração em relação a Deus. Eu sei que nem todos estavam aqui, porque os irmãos que vêm de manhã nem sempre vêm à noite. E é uma perda, né? Porque muitas coisas preciosas são faladas aqui de manhã, que os irmãos da noite não escutam. E tantas coisas preciosas à noite são ditas que os irmãos da manhã não escutam, a não ser que você tenha curiosidade de ir no YouTube e ouvir a palavra. Nós estamos numa série sobre personagens bíblicos, e o pastor Renato está caminhando numa direção conosco aqui sobre alguns personagens não tão assim famosos, não é? Mas alguns personagens que eles também têm uma participação muito importante nas Escrituras, e elas servem de ensino para nós. E eu escolhi falar com vocês sobre Judas. Judas. Depois desse nome, não sei se vocês sabem, mas o nome Judas, ela é uma derivação da palavra Judá, que significa louvor. É um nome bonito, louvor, motivos de louvor. Mas depois da existência de Judas, nenhum pai que conhece a história colocaria o nome no seu filho de Judas, que é louvor. Porque Judas significa o traidor. Quando a gente fala, aquele ali é um Judas, a gente não está dizendo aquele ali é um louvor. Não, a gente está dizendo aquele ali é um traidor. E Judas, um discípulo traidor e ladrão. Vamos dizer o tema? 1, 2, 3 e? Judas, um discípulo. Coloquei entre aspas ali,
porque ele não se tornou discípulo de fato. Ele foi chamado para ser um discípulo, mas escolheu outro caminho. Ele optou pelo caminho da traição e do roubo. A traição talvez seja uma das piores dores que poderemos causar no coração de alguém. Talvez a dor mais terrível que um coração possa sentir, tirando a morte de um filho, de um parente, mas uma dor mais terrível que alguém pode sentir, que nós causamos, seja quando a gente trai uma pessoa. Quando a gente trai um amigo, quando a gente trai a família, quando a gente trai o marido, a esposa. A traição é a pior das dores que um coração humano é capaz de suportar. Ser traído nos machuca tanto. Muitas pessoas não se recuperam de uma traição. Muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem absorver, voltar para a vida, recomeçar novamente, depois de ter sofrido ou depois de ter cometido traição. Judas é alguém que não conseguiu voltar. Judas não conseguiu voltar à consciência, não conseguiu se arrepender genuinamente. E o final da vida de Judas foi que ele conquistou o que sempre desejou, mas que essa conquista de Judas, baseado em traição, levou o Judas para um fim tão trágico. O traidor, às vezes, consegue atingir o seu objetivo, mas aquilo vai matando a pessoa por dentro, a ponto de, como nós vimos aqui, Satanás entrar no coração, entrar na relação, entrar naquilo e destruir completamente. Talvez pouquíssimas pessoas nesse mundo jamais traiu. Pouquíssimos de nós jamais traiu. Em alguma instância da nossa vida, nós já traímos. Em alguma circunstância, em algum nível da vida, em relação a uma pessoa, nós já traímos. Nós já falamos delas pelas costas. Nós já tivemos de alguém uma confiança e que talvez na ausência dessa pessoa a gente foi tão maligno. A gente denegriu, essa palavra a gente não pode usar mais, né? A gente machucou o caráter da pessoa para outra pessoa. Pouquíssimas pessoas dentre nós, os seres humanos, já não foi objeto de traição. Já não traiu ou não foi traído. Alguns mais intensa e profundamente, outros menos. Mas a traição talvez seja uma das piores dores que poderemos causar ou sentir. Trair é quando uma pessoa que realmente reputamos e confiamos como sendo nosso amigo, nosso parceiro, alguém a quem nós entregamos o coração, os sentimentos, alguém para quem nós entregamos toda a nossa retaguarda, a gente não se relaciona com ele com um certo nível de se proteger, a gente confia completamente. Confia todos os segredos, confia toda a alma, confia tudo que se tem. Porque a gente sabe e confia que aquela pessoa é alguém que nos ama, é alguém de quem nós temos a credibilidade, a gente acredita que aquela pessoa é dos nossos. Aquela pessoa é alguém que não nos faria mal. E por isso a traição é tão doída, porque não é alguém para quem ou de quem nós temos um relacionamento distante. Geralmente é alguém que nós temos um relacionamento muito íntimo, muito próximo. Muito verdadeiro, muito honesto, muito sincero, construído.
e depois a gente trai. Trair dói. Trair machuca. Geralmente somos vulneráveis ao traidor, pois ele possui um lugar especial nessa relação. Trair é agir nas costas, nas surdinas. Trair é mentir na frente da pessoa, prometer na frente da pessoa um tipo de relação e na sua ausência mentir sobre a sua verdadeira intenção. O texto é interessante, que esse texto todo que eu li para vocês aqui, termina com a frase: ele tendo recebido o bocado, depois de comer, saiu logo, e o escritor teve o capricho de dizer: era noite. Um tempo de escuridão. Era noite mesmo, fisicamente falando. Mas aquilo representava também uma espécie de como é que Judas estava preferindo andar na escuridão, na surdina, nas sombras, nos lugares perigosos. Nessa introdução, irmãos, eu só quero, minha palavra ela vai ter apenas 2 pontos, duas observações para a gente caminhar aqui ao lado, ou olhando, né? Não ao lado, né? Olhando Judas. Eu não sei se você já ouviu um adágio popular que diz assim: me diga com quem tu andas, não é? Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. A gente acredita que nós somos o produto do meio. A gente acredita que uma pessoa, ela vai ser transformada em outro comportamento, ou terá outro comportamento, dependendo dos relacionamentos que ela tem. A gente acredita que uma pessoa maligna pode influenciar uma boa pessoa a se tornar maligna. Então, se eu não sei quem você é, mas eu sei com quem você anda, esse adágio está dizendo assim: sabendo com quem você anda, embora eu não sei quem você seja, eu sei quem você é por causa desta pessoa, por causa da família que você é. E antigamente, muito antigamente, se você fosse de uma família de um cara que era teu inimigo, aquele cara também era inimigo teu. Então não importa que tipo de caráter ele tem, a gente diz assim: me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. Bom, esse adágio popular não se aplica às verdades bíblicas. As verdades bíblicas chamam a atenção para a responsabilidade de cada um, não importando o meio em que ele vive. As Escrituras nos ensinam que você pode ser puro convivendo no meio de impureza. Porque muitas vezes você não tem escolha. Bons filhos podem ter péssimos pais. Mas o fato de você ter péssimos pais não pode determinar que você seja uma péssima pessoa. E nós explicamos o tipo de caráter, de coração, de comportamento que nós temos, baseado no histórico de vida que nós vivemos ao lado de pessoas. Do tipo: eu sou assim porque nunca recebi de meu pai ou da minha mãe alguma coisa que me desse um norte para a minha vida. Ah, eu não sei ser carinhoso porque o meu pai não era carinhoso. Eu não sei dar afeto porque nunca recebi afeto. Eu não aprendi lealdade porque a minha casa era uma casa de deslealdade.
Eu não sei ser polido no meu falar, educado no meu falar, porque o meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, a vida que eu vivi, me tornou esse tipo de gente. Isso pode ser verdade. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita que você dá a outra pessoa, delega a outras pessoas, nem que seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua mulher, seu patrão, seu pastor, sua igreja, a responsabilidade de dirigir a sua vida. Você, como diz uma pessoa famosa que eu esqueci lá da África do Sul, Mandela, Nelson Mandela, ele diz: eu sou o capitão da minha alma. Portanto, você é responsável, e eu sou responsável, de ser quem eu sou. Quando Deus veio no jardim do Éden, Ele perguntou para Adão: o que você fez, Adão? E Ele transferiu para Eva. Ele perguntou: o que você fez, Eva? E ela transferiu para a serpente. Ali nós temos uma relação em que um vai interferindo na decisão do outro. Mas Jó, por exemplo, quando recebe da esposa: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: você me fala como uma pessoa que não tem juízo. Ele não permite que, apesar da esposa dele, que tem influência sobre ele, determine o tipo de pessoa que ele deveria ser. Mas nós temos aqui um personagem que está agora convivendo com Deus. Me digas com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Judas tinha tudo para ser uma pessoa impressionante. Judas tinha tudo para ser alguém completamente admirável. Deveria haver muitos Judas. Nomes de muitos dos nossos filhos deveriam ser chamados de Judas, como tem Pedro. Nós colocamos o nome de nossos filhos de Pedro por causa do apóstolo Pedro. Nós colocamos os nossos nomes bíblicos por causa dos heróis que nós admiramos: Davi, Daniel, Samuel, Elias, João Batista, Maria, Madalena. Não é verdade? Nós olhamos para essas figuras bíblicas e nós admiramos tanto, que nós queremos que a nossa filha, o nosso filho tenha um nome daquela pessoa, porque aquela pessoa é admirável. Lucas. Michele não tem na Bíblia. Então você está fora. Não é? E os nomes que nós vamos colocando, né, nos nossos filhos. Por causa dos heróis, mas nós não queremos Judas. Nós não colocamos nome nem no nosso cachorro de Judas. Né, Renata? Nós colocamos o nome Judas na pior das pessoas. Aquela pessoa que a gente olha: aquele cara é um Judas. Aquela pessoa é Judas. Judas. Quero colocar o primeiro ponto aqui da minha ministração, que eu sou muito prolixo, eu vou viajando aqui nos meus pensamentos. Judas possuía um chamado legítimo. Judas possuía um chamado legítimo. Meu desejo aqui com essa palavra, irmãos, é que a gente não tenha uma fé periférica, onde o nosso coração não é totalmente conquistado ou dado a Jesus. Nós devemos ter o cuidado de que nossas vidas correm o perigo de uma fé periférica, uma fé que não é totalmente entregue, uma relação com Deus que tem tudo para ser legítima, uma relação que tem tudo para ser autêntica,
para fazer diferença não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas que nos cercam. O perigo de a gente ser um Judas é quando nós não nos entregamos completamente. É quando parte de nós é dado, mas não o todo. Lembra o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e seja íntegro. A palavra perfeito ali é a palavra que no original é integridade. O que é integridade? Integridade é a relação por inteiro. Venha todo você. E não importa se o todo você tem corrupção, tem coisas ruins na sua vida. Mas que você não minta. Que você não esconda. Que você demonstre, que você venha por inteiro. Seja demonstrado para Deus quem você é de fato, mas se entrega completamente. O perigo da nossa relação com Deus ser uma relação que nos prejudica e nos leva para o suicídio espiritual é quando a gente vive com Deus perifericamente, na margem. Estou aqui andando com Ele todos os dias, em todas as programações. Escuto a palavra, vou à igreja, escuto mensagens, escuto as canções. Mas aquilo parece que não consegue penetrar as escamas da minha alma, do meu ser. O chamado dele foi autêntico. Queria ler com você Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Marcos 3:13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Deixa só aí um instantinho. Eu não sei se é nesse texto, mas diz que Jesus, antes de chamar os seus discípulos, os 12 dele, ele passou a noite inteira orando. Jesus tinha uma decisão muito grande, porque ele deveria passar tudo para os seus discípulos, para que os seus discípulos levassem a mensagem para o mundo. Não só a mensagem, mas o caráter do mensageiro. A mensagem e o mensageiro deveria se tornar uma só coisa. O caráter do mensageiro deveria ser coerente com a mensagem. Jesus precisava dedicar a sua vida, os seus dias ali até a sua morte, àqueles 12 homens, que a Bíblia chama de o fundamento dos apóstolos. Tudo que nós sabemos, sabemos por causa dos apóstolos. Tudo que nós sabemos das Escrituras, sabemos por causa dos apóstolos, que nos ensinou tudo a respeito de Jesus. Então Jesus, ele passa a noite orando, versículo 14. Diz que ele chamou os que ele mesmo quis, olha aí. Chamou, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Versículo 19. Versículo 19. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Como o texto foi escrito posteriormente a tudo o que aconteceu, o escritor já sabia que, porque já tinha acontecido, que Judas o traiu. Mas se ele estivesse escrevendo no exato momento em que Jesus estava acontecendo o fato ali, ele escreveria apenas assim: escolheu Judas Iscariotes, e não o que o traiu. O chamado de Jesus foi autêntico, ele passou a noite inteira orando e recebeu de Deus, e a Bíblia diz que Jesus chamou quem Jesus quis, para estarem com ele, para andar com ele. O Judas teve privilégios de ser escolhido por Jesus para segui-lo de perto. Não foi um chamado de mentirinha. Não foi um chamado assim: deixa eu escolher quem é que vai me trair. Embora algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que Judas foi destinado a ser Judas, eu particularmente não sou dessa crença. Acredito que Jesus, caminhando com ele, foi percebendo ele e então identificou, porque as Escrituras dizem que entre eles havia um que o haveria de trair, e Jesus foi identificando, à medida que foi caminhando, que Judas era um dos traidores.
Porque Jesus viveu como um ser humano e ele não estava ali o tempo todo utilizando a sua divindade para a vida, porque senão era muito fácil. Mas Jesus escolheu de fato Judas. Amou Judas. Colocou destinos maravilhosos para Judas. Não foi um chamado de mentira, não, foi um chamado autêntico e verdadeiro. Deus quis Judas, o escolheu, mostrou a ele tudo, falou com ele tudo que falou para os demais. Ele viu e ouviu tudo que Jesus fez e disse. Irmãos, pouquíssimas pessoas humanas teve o privilégio que Judas teve, pouquíssimos seres humanos, de andar todo dia com Deus, fisicamente falando. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, ali, na pessoa de Cristo. Judas teve a experiência de andar com Jesus, lado a lado, ouvir sua respiração, viu ele cochilar, viu ele andar, viu ele pensar. Olha, a Bíblia não fala tudo o que Jesus disse, mas Judas provavelmente ouviu muitas coisas maravilhosas. Ele viu tantos milagres. O pastor Renato fez aqui a leitura da oração sacerdotal de João 17, ou de João 15, não me lembro agora. E Judas estava lá naquela ceia, ouviu tudo. O sermão da montanha, ele viu Jesus curar pessoas de enfermidades que eram incuráveis, irmãos. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu, e nas suas mãos, nas mãos de Judas, os pães se multiplicaram. Tanta oportunidade de Judas entregar-se totalmente. Assim também acontece muitas vezes conosco. A gente começa bem com Deus, mas depois a gente vai, colocando Jesus à margem. As coisas já não são tão importantes, as coisas espirituais não são tão importantes assim para as nossas vidas. Quantas pessoas moram na casa de um bom discípulo, de uma boa discípula? Quantas pessoas são casadas, moram e dormem toda noite com um bom discípulo, com uma excelente discípula, a ver estudando a palavra, a ver e o ver orando, buscando, comentando, abrindo o coração sobre tesouros espirituais para a esposa, para o marido. Filhos que vêm para a igreja desde criança com seus pais. Bons pais, homens de Deus, mulheres de Deus. Passa muitos anos no meio da congregação e nunca tomaram uma decisão radical, profunda, intensa com Jesus. É um perigo muito grande. Amigos trabalham com você, talvez 2 ou 3 ou 4 ou muito, ou a maioria, cristãos autênticos, verdadeiros. Não são perfeitos, mas são de verdades, que compartilham com você a fé, que fala de alguma maneira, que testemunha com a vida, e mesmo assim, depois de décadas e décadas, essas pessoas não se abrem para Deus, não se entregam completamente, se tornam talvez muito religiosas, mas tão distantes de Jesus. Que privilégios muitas vezes nós temos de ouvir as canções, as orações, as ministrações, a leitura bíblica, e ainda assim a gente preferir uma vida periférica, uma vida que não nos toca profundamente a alma e o coração e nos faz ainda conviver à margem do discipulado. Admira Jesus, gosta de Jesus, acha Ele o melhor de todos os homens, acha Ele o principal de todos os homens, acha Ele impressionante, mas mesmo assim não o segue, não submete a vida a eles.
Judas não chama Jesus de mestre. Judas não chama Jesus de Senhor. Judas chama Jesus apenas de um bom ensinador, um mestre. Mas não chama ele de meu Senhor. Jesus se entregou totalmente a seus discípulos. Na ceia, Jesus se despiu completamente, talvez apenas com uma toalha, como um escravo. Uma reunião talvez ali só de homens, penso eu. E Jesus se despe naquela ceia, longa noite. Uma reunião longa de despedida. E Judas viu Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Falar coisas tão tremendas. Basta você ler João 13 até o 17. Você vai ver a solenidade, a santidade, a intimidade de Deus em Jesus, abrindo a sua alma e o seu coração para aqueles homens. Ele chora diante daqueles homens. Ele fala com aquilo que era mais sagrado em Deus, ele revela para aqueles homens. Jesus se entrega totalmente. Falou de seu propósito o tempo todo para eles. Falou da cruz o tempo todo para ele. Falou do seu amor o tempo todo para ele. Falou das parábolas e depois as explicou para eles com detalhes. Judas ouviu tudo, presenciou tudo. Jesus falou de suas intenções, mas Judas preferiu andar sem entregar o coração. Ele preferiu andar ao lado de Jesus, sem entregar o coração totalmente para Jesus. Para Judas, Jesus nunca foi sua suprema vocação. Nunca foi. Nunca foi para Judas Jesus ser a sua vocação principal. Fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus nos ensina. Qual é a vocação da sua vida? Se alguém te perguntasse, para que você nasceu? Para que você namora? Para que você quer se tornar o que você quer se tornar? Para que você quer ser um empresário, um engenheiro? Para quê? A resposta deveria estar na ponta da nossa língua, que está cheio o nosso coração. Eu sou o que sou e faço o que faço para a glória do meu Deus. Para realizar a vontade do meu Deus. Para o propósito do meu Deus. Não é que eu sou de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Meus filhos pertencem a Deus. Meu casamento pertence a Deus. Minha carreira pertence a Deus. A lógica da minha vida eu aprendi com Deus. Ele é o Senhor da minha vida. A minha vocação suprema é me tornar tal qual Ele é. É ser semelhante a Ele. Jesus, para muitos, é apenas um meio para que ele possa se dar bem nessa vida. E a culpa, muitas vezes, irmãos, é dos pregadores, que prometem o que Jesus nunca prometeu, que ensinam o que Jesus nunca ensinou. São igrejas de Judas, pastores Judas, denominações que vai se tornando Judas, traindo o Evangelho, traindo a Cristo, com perspectivas completamente diferentes de Jesus. Devemos ter muito cuidado para não nos converter a um Jesus segundo Judas. Quando Cristo não é maior do que tudo, então uma porta de traição, de roubo e morte espiritual vai se escancarando, abrindo cada vez mais até nos destruir totalmente. Irmãos, eu falo isso de maneira espiritual, mas eu falo isso também de maneira da vida prática. Quando R$100 que não lhe pertence, quando uma coisa que não te pertence vai ganhando o seu coração, de maneira que ela vai
entrando dentro de você e te fazendo entender que vale a pena aquele beijo, aquele abraço, aquela atenção, aquele carinho, aquela conversa. Aquela conversa no WhatsApp. Aquele olhar que não pode ser de outra pessoa. Segundo as palavras de Judas. Primeiro eu falei sobre uma vocação tão maravilhosa de Judas. E por fim eu quero falar sobre as palavras que Judas falou. Poucas palavras que Judas falou e que expressam o seu coração. João 12, 4 a 5. Quando aquela irmã de Lázaro, provavelmente seja ela, que está ali com um nardo precioso, e se não for ela também não tem importância. Um nardo precioso, ela quebra aquele nardo, aquele perfume. E ela derrama sobre Jesus. E olha o que Judas disse. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha, irmãos, que terrível. Quando Jesus não é tão digno assim, merecedor de tanta devoção. Esse é o coração do Judas. Ele não é digno de que eu dê tudo para ele, que eu seja completamente dele. A gente diz assim, depois. Não chegou a minha hora. Mas às vezes, nós pensamos que a vida cristã é um desperdício. Estamos desperdiçando a vida com dedicação a Cristo. Eu vi uma canção que diz assim, eu estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque o que importa é o que ele cresça. E nele meu prazer está, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu vivo com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono da minha vida. Eu pensei, eu não posso cantar essa música. Aí depois eu disse, não, eu posso. A minha renúncia não é diferente da renúncia do apóstolo Paulo. A minha renúncia não é diferente da renúncia do João Batista. Porque eu também, e qualquer cristão, perdeu tudo. Tudo que precisa ser perdido, eu abri mão de mim. Quem abriu mão de si? Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Eu abri mão dos meus filhos, tudo, da minha esposa, tudo. Com amor e com alegria. Porque ele é digno de... Como é que a canção diz? Ele é digno de tudo. Jesus não é adorado demais. Nós não temos uma fidelidade exagerada. A gente não ajuda demais. Não é muito eu dar de mim para alguém, porque eu encontrei o tesouro, mas Judas disse, é um desperdício. Jesus era apenas uma ferramenta da vitória pessoal de Judas. Uma moeda de troca e não o maior tesouro da existência de Judas. Judas não pensava nos outros. Era tudo mentira. Era falsidade. Ele só pensava em si mesmo. Em si mesmo. E Paulo nos ensina o seguinte, ainda que eu distribua os meus bens e dê aos pobres, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, se eu não amar, nada disso me aproveitará. Judas disse,
O que eu ganho se eu te entregar Jesus? Mateus 26:15. Para a gente concluir. Mateus 26:15. Olha só. Que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. Rapaz, parece assim. O que é que Jesus vai fazer na sua vida se você se entregar para Ele? Entrega a sua vida para Jesus e Ele vai dar tudo o que você quer. É mais ou menos isso daí. A gente pensa assim, olha, se você entrega... Eu preguei assim já, muitas vezes, eu aprendi a pregar assim. Deus quer realizar os seus sonhos. Entrega a sua vida para Ele que a sua vida vai ser melhor. É assim, ó, você fazia feitiço para deuses fracos, para dar o que você queria. Mas Jesus é o mais poderoso dos deuses. Ele pode te dar muito mais que esses deuses fracos aí prometeu para você. A gente coloca em Jesus um caráter de um Deus pagão. A pregação do Evangelho não é assim. Deus quer te dar tudo. A pregação do Evangelho é entregue tudo para Ele. Não é entregar tudo na igreja. É ter uma vida que Ele afete. O que eu ganho com isso? Ele vende por 30 moedas de prata o tesouro incalculável. Judas vende a liberdade pela escravidão. Ele vende a luz pelas trevas. Ele troca o prazer eterno pelo prazer transitório. Ele vende a alma pelo lucro. Ele vende a cruz para glórias, para adquirir aprovação humanas. Ele vende Deus, porque Deus não era tudo para ele. Ele vende a graça para conviver com a culpa. Ele vende o seu mestre e salvador para adquirir uma forca. Trair é sempre escolher o caminho do egocentrismo. Trair é sempre escolher um caminho de morte. Trair é sempre um caminho em que eu mato a mim mesmo, mesmo que esse morrer, essa morte me traga recursos parcos e recursos que não nos levam para a eternidade. Eu mato você por 30 moedas de prata. Na ceia, Judas já tinha tudo vendido. Jesus pergunta assim, um de vós vai me trair? E Judas, naquela ceia, já tinha vendido Jesus. Ele vai para a ceia com o negócio já fechado com os principais fariseus. Tudo o que acontece ali, depois você lê João 13 até o 17, capítulo 13 até o capítulo 17. Todo aquele cenário em que Judas participa, Judas já está com a alma entregue para o diabo. E ele é cínico. Ele pergunta, quem é, Senhor, que vai trair? Ele já traiu. E ele pergunta, quem será? Cínico. Ele tinha ali na ceia, ele tinha Jesus à mesa, o bolso cheio de moedas, o diabo lhe falando as palavras no coração, porque o texto bíblico diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas as palavras e os desígnios. O diabo possui, na hora em que ele toma a ceia, o diabo entra em Judas. Ele aceita ser o traidor. Apesar da solenidade daquela ceia e tudo que se viu ali, Judas escolheu esse caminho, meus irmãos. Que dor terrível. Esse caminho de suicídio, de condenação eterna, traição, é um terrível pecado. Se ele tivesse procurado o mestre, se ele tivesse recorrido a Jesus, se na hora em que Jesus fala, um de vós vai me trair, ele dissesse, sou eu que fiz isso, Senhor. Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Havia perdão para ele.
havia misericórdia para ele. Havia retorno para ele. O nome dele não seria cancelado entre os 12. Tudo estava ali disponível, a oportunidade do arrependimento. Mas muitas vezes nós não queremos o arrependimento. Nós queremos o remorso, a culpa. É um tema muito difícil, traição. E eu trouxe aqui para nós Judas Iscariotes, para mostrar para os irmãos que nós podemos estar num lugar iluminado e preferir a escuridão. Nós poderemos viver num lugar sadio e escolher ser doente. Nós podemos conviver com salvação e escolher um caminho de perdição. Nós podemos ver como amigos, mas a gente prefere ser Judas. Que nessa manhã, o Espírito Santo, pedir para os meninos da música, que nessa manhã o Espírito de Deus provoque em nós um arrependimento. Que a gente possa dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Como os Pedro, João, Senhor, será que sou eu? Ele diz, Senhor, e não mestre. Senhor, eu sou Judas. Eu vivo te traindo, Senhor. Eu te traio com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu estou traindo o Senhor, me enganando a mim mesmo. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Perdoa as minhas transgressões. Há perdão para todo mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queria que você ficasse de pé. Que a gente possa cantar aquela canção, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou consagrar minha vida a Ti, Senhor. Dono da minha vida, dono desse louvor, dono do meu coração, dono das minhas intenções. Eu não quero Te dar pedaços de mim. Eu quero me entregar totalmente a Ti, Senhor. Irmãos, eu vivo com Jesus há muitos anos. Não pense que por conhecer muito a Bíblia, você conhecer muito a religião evangélica, faz de você alguém em quem o diabo não procura um espaçozinho para começar a lhe falar a respeito de uma vida boa, de boas ideias, em que a gente vai perdendo o coração. Transformando o culto em programação, eventos. Não, Jesus escolheu os 12 para estar com Ele. Estar com Ele, ouvi-lo, segui-lo, obedecê-lo, aprender dele. Não perca o coração de discípulo, querido. Não perca seu coração de discípulo. Fazendo de mim e de você organizadores de igreja. Fazendo de mim e de você apenas empresários de Deus. Fazendo de mim e de você evangélicos educados. Sem a alma, sem o coração compungido, quebrantado, apaixonado, entregue. Ah, Senhor, nessa manhã, enche o nosso coração. Nessa manhã, produz em nós arrependimento. Nessa manhã, produz em nós um coração fiel a Ti. Que nenhum de nós tenha uma alma de Judas, meu Deus. Que nenhum de nós, meu Deus,